amigos aqui do canal Amaral e Associados. Eu sou o Dr. Rogério Vergueiro e estou aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre as questões de representação comercial. Antes da gente começar o nosso bate-papo, eu vou insistir para que vocês deem uma olhada no projeto de lei 5761 de 2019 que tramita na Câmara dos Deputados. Eu já abordei esse projeto de lei em um outro vídeo com mais profundidade e se você quiser, você tem aqui na descrição um link para poder assistir a esse vídeo. É um projeto que traz alterações na Lei 4886, que regula as relações de representação comercial, e essas alterações são bastante prejudiciais para o representante comercial. Então você dá uma olhadinha nesse vídeo, liga para o seu representante, ou seja, para o seu deputado federal, e manifesta, para ele a sua insatisfação com esse projeto de lei. Peça a ele que vote contrariamente a essas alterações. Perfeito? Bom, dito isso, na semana passada eu prometi a vocês que eu continuaria abordando as justas causas, os motivos para a rescisão do contrato de representação comercial, tanto pela representada quanto pelo representante. Mas vejam que o nosso bate-papo é bastante dinâmico e essa semana aconteceram algumas coisas que eu gostaria de dividir com vocês. Então, na semana que vem, eu volto a falar das justas causas para a rescisão, porque hoje eu vou falar sobre cláusula de eleição do foro. O que é isso? A cláusula de eleição do foro, em geral, ela está lá no final do contrato. E é uma cláusula que diz alguma coisa assim: as partes elegem o foro da cidade tal como competente para dirimir as dúvidas deste contrato, ou para resolver as questões oriundas deste contrato. E aí, as partes, representante e representada, fixam um foro, uma cidade. Isso significa dizer que caso o representante ou a representada precisem mover uma ação judicial para resolver alguma questão daquele contrato, essa ação judicial deverá ser proposta naquele foro eleito pelas partes. Entretanto, a Lei 4886 de 1965, no artigo 39, diz que o foro competente para as questões de representação comercial é o foro do domicílio do representante comercial. Ou seja, se tanto o representante quanto a representada precisarem mover uma ação com relação à representação comercial, essa ação deve ser proposta no foro de domicílio do representante comercial. Todavia, esta semana, nós tivemos acesso a uma jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais de justiça, entendendo que a competência colocada na Lei 4886 é relativa e pode ser modificada pelas partes na cláusula de eleição do foro. Isso significa dizer que, embora o representante tenha domicílio, por exemplo, na cidade de Campinas, se ele assinar um contrato em que o foro eleito é o de, por exemplo, Manaus, e ele precisar mover uma ação, ele vai precisar mover essa ação lá em Manaus, onde provavelmente é a sede da representada. Isso significa dizer que você vai ter alguns prejuízos, vai ter alguns problemas. Primeiro, um honorário mais caro, porque você vai contratar um advogado para atuar lá em Manaus. Embora hoje a maioria dos processos sejam eletrônicos, você pode ter audiências presenciais. E isso significa você ter que se deslocar junto com o seu advogado lá para Manaus, no nosso exemplo. Então, são alguns prejuízos que no momento da assinatura do contrato nem sempre a gente repara, nem sempre a gente nota. Por isso, a importância de, antes de assinar o contrato, você consultar um advogado. Consultar um advogado da sua confiança, um advogado que tenha pleno conhecimento da legislação
que versa sobre representação comercial, para que ele possa te orientar e não deixar você cair nessas pegadinhas, entendeu? Então, o foro de eleição do contrato deve ser sempre o do domicílio do representante. Ou seja, se representante ou representada forem propor alguma ação sobre aquele contrato, o foro adequado será o do domicílio do representante. Isso é uma questão extremamente importante, extremamente importante. Por isso eu resolvi gravar esse vídeo falando sobre a cláusula de eleição de foro, ao invés de, como eu prometi, falar das justas causas. Pode ser que alguns de vocês estejam nesse momento para assinar um contrato de representação comercial e não está prestando atenção nessa questão da cláusula de eleição do foro. Então, a partir de agora, preste atenção. Peça à representada que o foro eleito seja o do seu domicílio, da cidade em que o representante comercial está domiciliado. Perfeito, amigos? Se vocês tiverem dúvidas, façam seus comentários, nos mandem mensagens. Será um imenso prazer poder dividir o nosso conhecimento com vocês, poder tirar as dúvidas e tudo mais, ok? Mais uma vez eu vou pedir para você marcar o sininho que está aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, para que a gente possa toda vez bater um papo e também tirar as dúvidas de vocês, ok? Até a semana que vem, quando eu vou retomar a questão das justas causas para a rescisão dos contratos de representação comercial. Um abraço, até lá!